Olá, pessoal. Vamos estudar agora termoquímica. A termoquímica, ela estuda o calor envolvido nas reações químicas e nas mudanças de estado físico. As reações químicas, elas podem gerar energia elétrica, pilha, bateria, elas podem gerar luz, através das reações fotoquímicas, ou podem gerar calor, a partir da queima dos combustíveis fósseis, como queima da gasolina, do diesel, ou da queima do álcool, ou queima do carvão, do gás. Todas essas reações químicas que geram calor, elas são estudadas na termoquímica. E o que é o calor? Calor é um tipo de energia que é transferida de um corpo para outro, em consequência da diferença de temperatura entre eles. Sempre que um corpo perde calor, outro corpo ganha calor. Então, os termos calor e energia, eles vão se confundir, porque eles são sinônimos, tá? Calor é uma forma de energia. Bom, além das reações químicas, nós estudamos também os processos físicos que envolvem calor, que é o caso das mudanças de estado físico. A termoquímica, ela vai ter dois tipos de reações que envolvem calor. São as chamadas reação exotérmica ou reação endotérmica. Qual que é a reação exotérmica? É aquela reação que ocorre com liberação de calor. Por exemplo, a queima do álcool. Nesse caso, vai ter uma sensação de aquecimento. Por quê? Porque eu vou estar liberando calor para o meio ambiente. Já a reação endotérmica, ela acontece com a absorção de calor. Eu coloquei um exemplo aí da produção de cal a partir do calcário. É uma reação, de decomposição do calcário e vai precisar de absorver calor, tá? Então, por isso é uma reação endotérmica. Como eu já falei, as mudanças de estado físico também envolvem calor. O que é uma mudança de estado físico? É quando a matéria muda de sólido para líquido ou de líquido para gasoso, ou volta, de gasoso para líquido ou de líquido para sólido, tá? Observe que sim, a mudança de estado físico para a direita, vai ser um processo endotérmico, que eu vou ter que absorver calor. E as mudanças de estado físico para a esquerda vai ser um processo exotérmico, eu vou liberar calor. Vamos ver como que é isso. Aí no caso, ó, sólido para líquido, eu estou mudando o estado físico da matéria de sólido para líquido. Então, é para o sentido para direita. Nesse caso, essa mudança se chama fusão. Olha a setinha vermelha maior aí, ó. Então, fusão é uma mudança do estado físico de sólido para líquido. É um processo endotérmico, tá? A mudança de líquido para gasoso, líquido para gás, acompanha a setinha vermelha, também é um processo endotérmico. Se chama vaporização. Na verdade, o líquido para gasoso, ele pode chamar vaporização, ou ebulição, ou calefação. Tem esses três termos aí que mostra que está mudando do líquido para gasoso. A vaporização é aquele processo mais lento, que acontece na temperatura ambiente. A ebulição já é um processo mais rápido, com fornecimento de calor contínuo. Então, acontece, por exemplo, com a vasilha no fogão lá, fervendo, o líquido ali, se você deixar ali no fogão, ele vai evaporando, ele vai entrando em ebulição e vai evaporando, tá? É um processo mais rápido. Calefação é um processo instantâneo. É quando você borrifa, por exemplo, gotículas de água num ferro quente. Isso é um processo de calefação. Está mudando do líquido para o gasoso, quase que instantaneamente. Então, ó, sólido para líquido e líquido para gasoso, todos esses dois processos, são processos endotérmicos. O sólido para líquido se chama fusão e o líquido para o gasoso, vaporização. Já, a volta, o líquido passar a matéria do estado líquido para sólido, que eu chamo de solidificação, já vai ser um processo exotérmico, O líquido vai estar liberando calor, vai estar perdendo calor para essa mudança acontecer, E se chama solidificação. A mudança do gás para líquido, o processo se chama liquefação,
também é um processo exotérmico, né, que vai acontecer com liberação de calor. E aí também nessa mudança, né, de gasoso para líquido, cabe uma observação que quando o gás passa para o líquido e na temperatura ambiente o gás é um gás, né, está no estado gasoso, chama liquefação. Então o gás está se liquefazendo. Agora, quando está voltando, por exemplo, a água, né? A água, quando ela passa do estado gasoso para o líquido, a gente chama de condensação. Todos os dois processos são exotérmicos. Importante dizer que nesses dois processos, né, tanto o exotérmico quanto o endotérmico, envolve crescimento ou diminuição de energia, né? No sentido para a direita, né, os processos endotérmicos, a setinha vermelha aí, há um ganho de energia, né? Estou absorvendo energia. E no sentido para a esquerda, né, que é a setinha azul, há uma perda de energia, a liberação de calor, tá? São os processos exotérmicos. Bom, então esse calor que a gente falou até agora, né, ou essa energia, ela sempre vai ser representada usando o termo entalpia, que é a letrinha H, tá? O que é entalpia? É o conteúdo global de energia, olha lá, entre parênteses, calor de um sistema. Então, toda vez que eu falar de energia ou calor de uma reação química, eu vou estar representando pela entalpia. Só que me interessa medir a variação da entalpia. Então, quando a reação acontece, né, quando que eu ganhei e quanto que eu perdi de energia. Ou seja, a diferença entre o calor inicial, né, que é o calor dos reagentes, pelo calor final, que é o calor dos produtos, né? Então, ó, numa reação química eu vou ter reagente e produto. O reagente se transformando no produto. E aí eu vou estar sempre representando através de uma equação química, né? Então a gente tem que saber fazer a leitura dessa equação química, que a gente vai chamar na termoquímica de equação termoquímica. Por quê? Porque ela vai mostrar o calor envolvido também. Então, por simbologia, né, o reagente, a gente fala que ele está no primeiro membro. E aí eu vou chamar de HR. O que significa HR? Entalpia do reagente. E o produto, né, são aquelas substâncias que estão no segundo membro da equação. Vou representar por HP, que vai significar entalpia do produto. Então, HR, entalpia do reagente, HP, entalpia do produto. Então, vamos falar da reação exotérmica, tá? Lembrando que ΔH significa variação da entalpia, HR é a entalpia dos reagentes e HP, entalpia dos produtos. A minha reação exotérmica aí, eu estou representado com as letrinhas A e B, ou seja, A é o meu reagente, transformando-se em B, que é meu produto. E observa que o calor, né, a palavrinha calor, vem escrito no segundo membro. Está escrito aí de vermelho, junto com B, que é um produto da reação, né? Por quê? Porque nessa reação exotérmica, o calor ele é liberado, ele é produzido. Então, na hora que aconteceu minha reação química, né, que A se transformou em B, e aconteceu uma produção de calor, aconteceu uma liberação de calor. Então, o calor vai estar sempre somado junto com os produtos. Nesse caso, eu posso afirmar que a entalpia dos reagentes é maior que a entalpia do produto, né? A entalpia de A é maior que a entalpia de B, porque aquele conteúdo de calor que estava em A foi liberado para o ambiente, né? Então, B, né, o produto que foi formado lá, que eu chamei de B, ele tem menos calor do que A. Tá? Então, na hora que eu fizer a variação, que variação é sempre o um menos o outro, né? O final menos o inicial. O meu final é o HP, que é a entalpia do produto, menos o HR, que é a entalpia do reagente, eu vou ter um valor de ΔH negativo, tá? Então, tem que guardar isso. Ó. A reação exotérmica, ela acontece com liberação de calor, e a variação de entalpia, que eu chamo de ΔH, sempre vai ser menor do que zero, ou seja, vai ter o sinal negativo.
Então, na equação termoquímica, quando vier escrito ΔH negativo, automaticamente eu já sei que a reação é exotérmica, que aconteceu liberando calor. Já numa reação endotérmica, né, que está escrito aí de azulzinho no quadro azul, né, se eu tiver uma equação termoquímica, o calor ele já vai vir escrito junto com A, que é o meu reagente, indicando ali o seguinte, que a reação para acontecer, ela precisa de ganhar calor, eu tenho que fornecer calor para ela. Então, A mais calor produz B, é uma reação endotérmica. E nesse caso, né, da reação endotérmica, a entalpia dos reagentes vai ser menor que a entalpia dos produtos. Porque aquele calor ali que o A recebeu e virou B, está lá entre as ligações do produto B formado, tá? Na hora que eu faço a diferença, ou a variação de entalpia, né, HP menos HR, como o HR, né, é menor do que HP, a diferença vai ser um número positivo. Então, ΔH vai ser maior do que zero. Então, ó, quando o ΔH for negativo, reação exotérmica. Quando o ΔH for positivo, reação endotérmica. Nesse exemplo, ó, eu escrevi uma reação exotérmica. C2H6O mais 3O2, produzindo 2CO2 mais 3H2O. E mostrei logo em seguida a variação de entalpia, que é o ΔH. ΔH igual a menos 1.373 kJ por mol. O que significa esse menos? Né? Significa que aquela reação ali aconteceu liberando calor, que é uma reação exotérmica. Tá? Então, ó, a setinha vermelha aí está me mostrando o sinal negativo. O que significa esse sinal negativo? Que a reação é uma reação exotérmica. Olha, então na primeira linha aí da equação termoquímica, né, eu mostrei as reações, né, os meus reagentes, meus produtos, eu evidenciei lá o ΔH menos 1.373. Na segunda linha da reação, já não apareceu o ΔH. Eu entrei com esse valor aí do calor na equação termoquímica. Entrei do lado de quem? Do lado dos produtos. Nessa equação aí, ó, quem que é produto? É o 2CO2 mais o 3H2O, mais 1.373. Por quê? Já que a reação é exotérmica, né, o calor ele vai estar lá junto com o meu produto, porque é um produto também da reação. Eu liberei aquela quantidade de calor ali, que é 1.373. Na terceira linha, olha lá, eu simplesmente mudei o 1.373 de lado. Acontece como se fosse uma equação algébrica. Se ele é positivo do lado dos produtos, se eu passar ele para o lado dos reagentes, ele vai ficar negativo. Agora, as três reações são iguais e eu escrevi de forma diferente, mas são reações exotérmicas, né? Porque mudou o jeito de escrever o ΔH aí, não quer dizer que ela mudou, não. Ela continua sendo exotérmica, tá? Vocês vão ver que na endotérmica a forma de escrever é diferente. Antes de eu passar para a reação endotérmica, né? Olha aí, acompanha a setinha vermelha. Como é que eu faço essa leitura aí? Ó? Variação de entalpia é igual a menos 1.373 kJ por mol. Quilojoule é a unidade de calor, tá? Essa unidade ela vai aparecer em dois tipos de formas de escrever. Pode ser quilojoule, né? Pode ser em joule ou caloria. Para eu passar de caloria para joule, eu uso a equivalência. Uma caloria é igual a 4,18 joules. Ou uma quilocaloria é igual a 4,18 quilojoules. Tá? E por que está assim por mol? Porque aqui, ó, essa reação, nesse exemplo que eu dei, é a queima de um composto orgânico, que é o C2H6O. Na frente do C2H6O, tá vendo que não tem número nenhum? Então, é como se fosse 1 mol. Então, para cada 1 mol desse composto que eu queimar, né, que seria uma queima, está tendo a presença de oxigênio, produzindo gás carbônico e água. Então, cada 1 mol que for queimado, eu vou liberar quanto de energia? 1.373 quilojoules. Por isso que está por mol.
Já a reação endotérmica, né, que é o exemplo de baixo aí, ó, eu coloquei assim, HCl aquoso mais NaOH aquoso produzindo NaCl aquoso mais H2O líquido. ΔH igual a mais 13,8 quilocaloria. Aí, ó, o sinal já é positivo. Por quê? Porque essa reação ela é endotérmica. Ah, mas eu vou ter que decorar qual que a reação é, quando a reação é exotérmica, quando ela é endotérmica? Não, né? Você tem que saber interpretar esses sinais aí e saber que aquela reação vai acontecer com ganho ou perda de energia. Então, vem escrito uma reação, uma equação termoquímica, você tem que saber classificar se a reação é exo ou endo. Vai ser endo quando o ΔH for positivo. Então, acompanha a setinha vermelha aí, ó, vai ter um sinal de mais na frente, tá? As três linhas aí, né, elas se equivalem. Agora eu circulei, né, o mais 13,8 quilocalorias do lado aí dos reagentes. Então, ó, HCl mais NaOH mais 13,8 quilocalorias significa o quê? Que para essa reação acontecer, né, eu tenho que absorver 13,8, porque ali está do lado do reagente, somando. Então, significa que NaCl e água, que são meus produtos, vão ter um conteúdo de energia maior que o HCl e o NaOH, tá? Porque absorveu o calor. Então, a mesma coisa, ó, essas três linhas aí evidenciam três equações termoquímicas iguais, ambas endotérmicas. Eu só mudei a forma de estar mostrando o ΔH. A primeira forma aí, a primeira linha, é a mais comum, né? Que eu mostro o ΔH com sinal de mais ou menos, e aí eu vou interpretar se é exo ou endotérmica, tá? Mas se aparecer do outro jeito, né? Qualquer outro jeito aí, vocês têm que saber interpretar também. A representação gráfica da reação exotérmica, né, vai ter esse jeitão aí, ó. No caso aí, a minha equação, né, que eu estou representando, genérica, né, é AB produzindo CD. AB são os meus reagentes, né, inventei dois reagentes lá, A reagindo com B. E os meus produtos estão representados por C mais D, tá? Então, observa aí nesse gráfico, que onde que tem o eixo da entalpia, que AB está com conteúdo de energia bem maior do que CD. Por quê? Porque depois que a reação aconteceu, esse conteúdo de energia, né, foi liberado na forma de calor. Então, tá vendo as setinhas aí indicando que o calor saiu? Então, ó, eu comecei com a quantidade de energia alta, né, que é a minha entalpia, e no final eu fiquei com energia menor. Isso aí é indício de uma reação exotérmica. Então, quando você aparecer um gráfico que me indicar essa setinha para baixo, indicou que o calor diminuiu ou que a entalpia diminuiu, é porque a reação é exotérmica, tá? Então, só para comparar, ó, olha a quantidade de entalpia de AB. E aí, depois que a reação aconteceu, olha a quantidade de energia, né, de C mais D, que são os meus produtos. Então, essa diferença aí que eu chamo de variação de entalpia, que é o ΔH, tá? É o tanto que eu perdi para o ambiente, que é o calor liberado. Já na reação endotérmica, né, eu usei os mesmos AB e CD. Ó, AB são os meus reagentes, acompanha a setinha vermelha. Olha aí o conteúdo de energia, como é que tá pequenininho. Aí depois que a reação aconteceu, CD não foi lá para cima? Essa seta preta grandona aí mostra o tanto de energia que eu absorvi, né? Então foi para um conteúdo energético maior. Então o gráfico vai ter esse jeitão, ó. Começa com a energia pequenininha, que é a seta vermelha, e vai para uma energia grandona. A seta preta mostra o tanto de energia que eu ganhei. Isso aí é o gráfico, né, da reação endotérmica. Então, ó, energia de AB, setinha vermelha, e a energia de CD, mostrando que eu tive um ganho de energia, ou seja, que eu absorvi calor. Bom, vamos falar agora dos fatores que influenciam a entalpia de uma reação, tá? O estado físico. Então, quando eu vou informar a entalpia de uma
reação química, eu tenho que falar em qual estado físico que cada substância está. Por quê? Porque se está no estado gasoso, ele tem mais energia do que a mesma substância no estado sólido, por exemplo, né? Olha para vocês verem, ó, sólido passa para líquido e passa para vapor, ganhando calor, né? E o contrário, vapor passa para líquido, passa para sólido, perdendo calor. Então a entalpia aumenta para a direita e a entalpia diminui para a esquerda. Ou seja, lá embaixo, ó, H sólido, ou seja, a entalpia do estado sólido é menor que a entalpia do estado líquido, que é menor que a entalpia do vapor. Então, é um fator que influencia a entalpia. Outro fator que influencia na entalpia de uma reação, né? Vamos supor que eu estou querendo medir, né, o conteúdo energético do metano, né, que é o CH4. Se eu queimar o metano na temperatura de 20 graus Celsius, eu vou liberar 210,8 quilocalorias para cada 1 mol de metano, né? De cada 1 mol de CH4. Ao passo que se eu queimar o mesmo gás a uma temperatura de 25 graus Celsius, né, eu vou liberar 212,8 quilocalorias. Então, essa diferença aí é por quê? Por causa da temperatura mais alta. Então, na hora que eu vou, por exemplo, representar uma equação termoquímica, eu tenho que informar a qual temperatura que eu fiz aquela experiência, tá? Porque isso aí vai influenciar na quantidade de calor, né, produzido naquela queima. Outro fator que influencia na entalpia de uma reação é o estado alotrópico. Alotropia é o fenômeno onde átomos do mesmo elemento químico aparecem na natureza na forma de diferentes substâncias simples. Então, por exemplo, o O2 e o O3 é o mesmo elemento químico, o oxigênio, né? E constitui substâncias simples diferentes. O2 é o gás, oxigênio, essencial na respiração do ser vivo, e O3 é o gás ozônio, né, que está lá na estratosfera, protegendo a Terra dos raios UVA, né, ultravioleta. O O2 é o mais abundante, né? Então, o estado alotrópico estável é o mais abundante. No caso, entre O2 e O3 é o O2 que é o mais abundante, então é a forma mais estável. Eu tenho fósforo das duas cores, ó, fósforo vermelho e fósforo branco. O fósforo branco, ele é venenoso e ele é muito reativo. Facilmente ele se transforma em fósforo vermelho, né? O fósforo vermelho já é o mais comum, que é resultante da transformação do fósforo branco, tá? Qual que é o mais abundante, né? Que inclusive a gente usa na nossa casa? É o fósforo vermelho, né? Que é o mais estável. Diamante e grafite, ambos são substâncias formadas por carbono. Qual que é a forma mais estável? É o grafite, tá? Também são variedades alotrópicas. Enxofre rômbico e enxofre monoclínico. Também aí o que diferencia dos dois é a forma geométrica. O rômbico é o enxofre mais estável, tá? Então todos esses aí são variedades alotrópicas. A equação termoquímica ela deve conter o estado físico dos reagentes e dos produtos, se é sólido, líquido ou gasoso, o calor da reação, né, que é o ΔH, a gente chama de variação de entalpia, a temperatura e pressão em que a reação ocorreu. Quando, né, não tiver escrito qual temperatura e qual pressão, subentende-se que foi uma temperatura de 25 graus Celsius e numa pressão de 1 atmosfera, ou 1 atm. Então, essas aí indicam os valores das condições ambiente. Então, por exemplo, quando aparece lá, né, na equação termoquímica, H2O e, entre parênteses, o S, significa que eu tenho a água no estado sólido. H2O e o Vzinho, entre parênteses, água no estado de vapor. H2O e o L, água no estado líquido. CO2 e, entre parênteses, o G, dióxido de carbono gasoso. C. grafite, né, é uma variedade alotrópica do carbono lá, é o carbono grafite. C. diamante, é o carbono diamante. HNO3,
entre parênteses está escrito assim, ó, conce, significa que eu tenho ali o HNO3 concentrado. Além desses, a gente tem também o aquoso, né? Aque, é muito usual também, tá? Mas o que aparece subscrito entre parênteses, normalmente é o estado físico que o reagente ou o produto, né, está naquela equação. Bom, vamos ao primeiro exemplo, né? Então, interpretando um gráfico. Foi dado esse gráfico aí, ó. O eixo vertical é a entalpia, representado pela letrinha H. No eixo vertical, a gente está marcado aí, primeiramente, o HF, é o H final, a entalpia final, e o HI, entalpia inicial, que é dos reagentes. E aí, ó, eu tenho o sentido da reação, né, no eixo horizontal e uma seta azul indicando, né, que eu tive um ganho de energia. Então, ó, só por essa seta azul, a gente pode concluir que eu absorvi X quilocalorias, tá? Então, qual que é a reação química em questão? É C no estado sólido mais 2S no estado líquido, produzindo o CS2 líquido. Então, ó, se eu perguntar qual que é a equação termoquímica, né, no sentido que ela está acontecendo, eu começo aí, né, dos reagentes até o produto. Quem são meus reagentes? Carbono sólido mais 2S líquido. E quem são meus produtos? O meu produto, na verdade, né, CS2 líquido. No caso, qual que é o sinal do ΔH para essa equação termoquímica? O sinal é positivo. Por quê? Porque é uma reação endotérmica. E se eu for, né, falar para classificar, aí você vai escrever se é exotérmica ou endotérmica. Então, ó, como é que ficaria o gabarito dessa questão, né? Escreva a equação termoquímica no sentido em que a reação ocorre. C, sólido, reage com 2S líquido e produz CS2 líquido. Qual o sinal de ΔH? Positivo. ΔH é maior do que zero. Quanto ao desenvolvimento de calor, classifique a reação em exotérmica ou endotérmica. É uma reação endotérmica e ela absorve X quilocalorias. Já esse gráfico, ó, entalpia versus sentido da reação. Eu começo, né, a reação no N2 mais 3H2, tá vendo? Ó, entalpia lá em cima, eu chamei de HF, e a setinha indicando, né, para baixo que houve um calor liberado. Ou seja, depois que a reação aconteceu, que eu produzi 2NH3, eu fiquei com uma quantidade de entalpia menor. Então, se eu comecei com a entalpia grande e terminei com a entalpia menor, é porque eu perdi calor, eu liberei calor. Então, ó, a pergunta, escreva a equação termoquímica no sentido em que a reação está ocorrendo. Qual o sinal de ΔH? E quanto ao desenvolvimento de calor, classifique a reação em exo ou endotérmica. Como que serão as respostas? Olha só, então a equação termoquímica, né, que o gráfico está representando, é N2 gasoso, reage com 3H2 gasoso e produz 2NH3 gasoso. N2 e H2 são os reagentes e NH3 o meu produto. Qual que é o sinal dessa equação termoquímica? Ele é negativo, né? Vai ser um sinal de menos. Por quê? Porque é uma reação exotérmica, que libera quanto de calor? O próprio ΔH lá já está me mostrando, ó, 22 quilocalorias, né? Então, o ΔH é negativo. Outro exemplo, né, de equação termoquímica, carbono sólido reage com O2 gasoso e produz CO2 gasoso. ΔH igual a menos 94 quilocalorias por mol, tá? Então, ó, se eu perguntar, essa reação ela é uma reação exotérmica ou endotérmica? Só de ver o sinal de menos aqui, eu já posso concluir que é uma reação exotérmica. Por quê? Porque o ΔH é negativo, tá? Então, para classificar, basta olhar lá o sinal do ΔH. E aí vai significar o quê? Que ela aconteceu liberando calor. É uma reação que vai dar uma sensação de aquecimento.
Nesse caso, né, de uma reação exotérmica, os reagentes, que no caso meu lá é o C mais O2, eles vão ter um conteúdo energético maior que o meu produto, né? Então, vai C mais O2 tem um conteúdo energético maior que o CO2. Por quê? A diferença foi o que foi liberado para o meio ambiente. Quilocalorias por mol, né? Significa que para cada 1 mol de C queimado, né, que reage, eu libero 94 quilocalorias. Então, por isso que está por mol. Outro exemplo, CaCO3 sólido produz CaO sólido mais CO2 gasoso. Essa aí é uma reação de decomposição do carbonato de cálcio, né? O carbonato de cálcio, que é o CaCO3, se decompõe em óxido de cálcio, que é o CaO, e produz gás carbônico, que é o CO2, ou dióxido de carbono. ΔH igual a mais 178 kJ por mol. Só de ver esse sinalzinho de mais aqui, ó, se eu te perguntar, essa reação é exotérmica ou endotérmica? Você já vai falar que é endotérmica. Por quê? Porque o ΔH é positivo. Significa que o conteúdo de calor dos produtos é maior que o conteúdo de calor dos reagentes, né? Na hora que eu vou fazer a diferença HP menos HR, o valor de ΔH vai ser maior do que zero, tá? Essa reação aí é uma reação endotérmica. Mais um exemplo, CH4 gasoso mais 2O2 gasoso produz CO2 gasoso mais H2O gasoso mais 210 quilocaloria, tá? Nessa reação aqui, ó, eu não mostrei o ΔH, né? Eu entrei com calor na reação. Mas olha para vocês verem aonde que o calor está. Ele está do lado dos produtos. Então, significa que depois que a reação aconteceu, né, que eu produzi CO2 e H2O, eu produzi também calor. Quanto de calor? 210. Então, toda reação que eu estou liberando calor, que eu estou produzindo calor, ela é uma reação exotérmica. Então, nesse caso aí também vocês vão classificar como exotérmica. Outro exemplo, 2HCl gasoso mais 22 quilocalorias produz H2 gasoso mais Cl2 gasoso. Observem lá, ó, onde que está o calor. Olha aí, ó, 22 quilocalorias circulado de vermelho, né? Está do lado do HCl, que é o meu reagente. Então, significa que a reação, para acontecer, ela precisou de absorver 22 quilocalorias, tá? Então, é uma reação endotérmica. Outra coisa também que nós temos que observar na equação termoquímica é a proporção que cada substância está reagindo. Então, ó, nesse exemplo aí, né, eu voltei inclusive a um exemplo que a gente já tinha escrito, carbono sólido mais O2 gasoso produzindo CO2 gasoso, né, ΔH menos 94 quilocalorias por mol. Ou seja, é uma reação exotérmica, está liberando 94 quilocalorias, tá? E a proporção que cada substância aí reage é 1 para 1 para 1. Olha só, escrito de vermelho. Por quê? Porque quando não tem nada escrito na frente, né, da fórmula química, é como se fosse o número 1. Então, a proporção é 1 para 1 para 1. Então, na hora que eu escrevo 94 quilocalorias por mol, né, se eu dobrar a quantidade de cada substância, se ao invés de 1 eu colocar 2C reage com 2O2 e produz 2CO2, o que vai acontecer com o 94 quilocalorias? O que vai acontecer com a variação de entalpia? Também vai dobrar. Então, ó, se por acaso, né, eu tiver duas vezes cada uma dessas substâncias, então vai ser 2 mols reagindo com 2 mols reagindo e produzindo 2 mols, o ΔH eu não vou poder escrever 94 mais, eu vou ter que escrever ΔH igual a menos 188 quilocalorias, que é o dobro de 94, tá? Então, esses probleminhas são rotineiros, né, nas equações termoquímicas. Outro exemplo, calcule ΔH, variação de entalpia, quando 500 gramas de carbonato de cálcio, CaCO3, é decomposto. E aí a equação termoquímica, CaCO3 sólido,
produz CaO sólido mais CO2 gasoso. ΔH igual a mais 178 kJ por mol. Significa que aquela reação acontece e absorve 178 kJ por mol, ou seja, é uma reação endotérmica, né? Mas e aí, ó, eu tenho 500 gramas de carbonato de cálcio. Quanto de calor que vai ser absorvido? Como é que a gente faz isso? Bom, então, como não tem número nenhum escrito na frente do CaCO3, não tem número nenhum escrito na frente do CaO, nem do CO2, subentende-se que é o número 1. Então, eu posso fazer a leitura que 1 mol de CaCO3 produz 1 mol de CaO e 1 mol de CO2, tá? Então, essa é a proporção em mol. Mas e aí? Ali foi dada a quantidade do carbonato de cálcio em grama. Como é que eu passo mol para grama? Aí eu tenho que calcular a massa molecular, né? No caso do carbonato de cálcio, que é o CaCO3. Na hora que eu vou na tabela periódica e calculo a massa molecular do CaCO3, né? Aí eu vou somar a massa do cálcio mais a massa do carbono mais 3 vezes a massa do oxigênio. Eu chego a 100 gramas por mol. Aí eu chego à conclusão, né? Olha lá a setinha vermelha, que 1 mol de CaCO3 equivale a 100 gramas. Então, olha só, se 1 mol de CaCO3, né, na hora que ele decompõe, ele libera 178 kJ, é a mesma coisa que eu falar que 100 gramas de CaCO3 libera 178 kJ, tá? Então, a proporção começa por aí. Então, ó, 100 gramas absorve 178 kJ. 500 gramas, que é o dado do problema, acompanha a setinha vermelha, ó, 500 gramas X. Então, ó, dentro do retângulo está a minha regra de 3. 100 gramas mais 178 kJ, 500 gramas X. Tirando o valor de X, 500 vezes 178, dividido por 100, o valor dá 89.000 kJ, ou seja, quando eu tiver 500 gramas de carbonato de cálcio, eu vou absorver 89.000 kJ, né? Porque esse sinal de mais, ele está indicando que eu estou absorvendo calor. E aí, a reação, né, se eu pedir para classificar, é uma reação endotérmica, né? Não vai mudar, só porque eu mudei a quantidade de CaCO3, tá?